Boa tarde a todos e todas. Essa reunião está sendo gravada, está sendo registrada a partir de agora. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Ivan Beccari Viana para a presença do nosso projeto Conversas Estruturadas da Universidade em Ação. Em sua primeira edição, estamos debutando com grande honra e prazer com o professor Ivan. E junto também agradeço a presença do extensionista Igor Oliveira, que está participando do projeto desde o começo. E é uma grande honra a gente começar com essa possibilidade dessa conversa, uma conversa mesmo, acima de tudo é uma conversa. E cujo objetivo desse projeto é a gente estar aproximando a universidade da sociedade em geral, mas em especial da escola e da formação de professores. Quer dizer, o papel da universidade para a sociedade, mas também a gente está querendo pensar como essa universidade ela atua e como ela produz conhecimento que vão ser úteis para a construção de novos conhecimentos, de novas práticas nas escolas e no ensino básico, né? E no caso do professor Ivan, é uma grande honra, porque é alguém que é muito comprometido com essa causa e a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Eu passo a bola agora para o Igor, que vai apresentar nosso convidado aqui para o grande público, e fique à vontade. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, Guilherme. Então, hoje nós estamos aqui com o professor Ivan Beccari, licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor efetivo na Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui na unidade de Carangola. Ele leciona as disciplinas da área de Botânica, é curador do herbário da Universidade do Estado de Minas Gerais e tem experiência na área de Biologia Vegetal, com ênfase na anatomia vegetal. Os principais temas de interesse na área da pesquisa são respostas morfofisiológicas de plantas em estresses ambientais, diversidade estrutural em plantas, anatomia aplicada à taxonomia e ensino de ciências e biologia. Ele é ex-PIBidiano e coordenador dos projetos de extensão Trio Biocast e o Jardim Didático. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, falar Guilherme. Palavras iniciais aí para nós. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Igor, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Agradeço a vocês pelo convite, né? E espero contribuir com a proposta de projeto de vocês, contando aí um pouquinho das minhas experiências, né? Nessa trajetória acadêmica, né? E parabenizo já vocês aí pela iniciativa. Maravilha. Então, professor Ivan, nós já vamos começando aqui com a conversa, querendo conhecer um pouco mais da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. E, assim, a gente gostaria de saber, assim, inicialmente, o que motivou sua escolha pela área da biologia, especialmente a botânica? Teve alguma experiência acadêmica ou prática que foi decisiva na sua especialização para essa área? Olha, essa história ela começa há muito tempo, né? Assim, esse interesse pelo mundo da biologia e depois principalmente pela parte da botânica. Eu digo há muito tempo porque, assim, uma das primeiras memórias de infância que eu tenho já é eu plantando alguma coisa, assim, lá no jardim da minha mãe. Eu mexendo com alguma plantinha, cultivando alguma coisa. Então, assim, é uma das primeiras memórias que me vem da época da infância, de 4 ou 5 anos, né? É difícil a gente determinar qual que seria a idade, mas começa por aí. E eu acho que pelo fato também de crescer num ambiente mais rural, né, onde a gente tem esse contato muito com natureza, né, animais, plantas principalmente, esse desejo ele já nasce nesse contexto de vida, né, nesse momento da vida, principalmente na parte da infância, primeira infância especialmente. E à medida que, né, dessa trajetória, a gente vai, ainda na parte de ensino fundamental, ensino médio, a gente vai tendo você vai tendo aquela percepção que você gosta mais de determinadas disciplinas, né? E isso já vai te direcionando. E, a princípio, eu lembro que, quando eu ingressei na universidade, eu pensei até em prestar um vestibular para agronomia, né? Que é uma área que está ali meio correlacionada a biológicas, mas eu já tinha esse interesse por plantas, né? Conforme eu disse, só que eu via que, por exemplo, a agronomia, ela direcionava mais para plantas de interesse agronômico, né? E eu queria estudar plantas no geral, principalmente plantas nativas, né?
aquelas que às vezes as pessoas não davam muita atenção para elas. E daí, então, eu prestei vestibular para biologia. Não foi meu primeiro vestibular, né? E a princípio eu pensei também que ia para humanas, mas depois fui para biológicas. E dentro da graduação eu já entrei com esse propósito de estudar planta. Já era algo, né, que era bem assim definido em mim. E com isso me envolvi com a iniciação científica, né? E principalmente a parte de laboratório, né? Logo eu já fui para a parte de laboratório, que eu gostava daquele trabalho de laboratório, de análises, e, e assim foi, e assim seguiu. E ali eu já determinei que realmente eu queria seguir uma pós, um mestrado, né? Eu fiz a graduação no meio acadêmico, que se fala muito em pós-graduação, né? A Universidade Federal de Viçosa se tem muito essa cultura também da pós-graduação, quando você já está ali na graduação. Então, isso é muito comentado, né? Os professores fazem muito essa divulgação, então você já cresce naquele contexto e isso já começa a fazer parte de você. Você fala, olha, realmente é uma possibilidade, eu já tinha planos, né? Desde aquela época de ser um professor já de ensino superior e o caminho foi trilhado assim, né? De forma resumida, mais ou menos dessa forma. Não sei se eu respondi Maravilha. tudo aí. Maravilha. Isso, e basicamente esse trajeto foi em Viçosa, né? Que acabou que a gente não comentou, mas foi em Viçosa esse período, É né? verdade. Esse trajeto todo, né? Desde a graduação até o doutorado, foi todo em Viçosa. Por uma questão, Viçosa. por vários fatores, né? Mas foi todo Uhum. lá. Você pode continuar a resposta? Eu já vou adicionar mais uma pergunta, que é o seguinte. Então, nessa trajetória lá em Viçosa, você pode explicar um pouco mais como é esse lugar, o Aham. que esse lugar te motivou, o seu trabalho que se desenvolve até hoje? Teve algum professor em especial que marcou? Teve algum projeto em especial que marcou? O que você foi encontrando nesse processo de formação aí que de alguma maneira, foi definindo sua trajetória futura? Assim, o que de fato fez eu ir para Viçosa, né? Para a Federal de Viçosa, alguns fatores, mas o principal era a proximidade mais da casa dos meus pais, né, que eu sou natural de Guiricema, Minas Gerais, e Viçosa estava ali numa localização estratégica, a cerca de 80 quilômetros, né? E a universidade também tinha uma política de assistência estudantil muito forte, né? E foi graças a esse tipo de política que eu consegui me manter dentro da universidade e ter a minha formação. Então, isso foi um fator determinante durante essa trajetória. E sim, em relação aos professores, sim, muitos professores, né? Eu acho que o que determinou assim a minha ida para a botânica foi justamente uma professora da área de botânica, que é a professora da área de anatomia vegetal, que é a Renata Meira, né? E as aulas de laboratório, as aulas práticas de laboratório, né? Quando a gente via no microscópio as lâminas histológicas das plantas, né? Os cortes histológicos de raiz, de caule, de folha. Então, assim, era um universo microscópico que estava se abrindo ali, né, para um aluno recém-chegado na universidade, né, um mundo até então desconhecido. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero estudar. Mas essa parte E a gente vê de... esse encantamento, Ivan, a gente vê, quebrando um pouco aqui a ordem das perguntas, mas a gente vê muito desse encantamento nos seus alunos, quando a gente conversa com eles. O professor Ivan, o professor sempre muito empolgado, muito... A gente vê que, de alguma maneira, esse seu encantamento quanto estudante, você tenta transmitir ele para o seu trabalho como professor. De alguma maneira, tem... Não sei como é que você vê isso. Você acha que você... Eu tento passar isso, né? A gente tenta trazer essa... Eu tento muito, né? Acho que a gente vai até falar um pouquinho disso mais adiante. Eu tento muito trazer essa parte prática, né, para as minhas disciplinas, porque eu acho que isso é essencial. Igor, toca o barco aí. Agora, então, professor, como foi essa sua transição da graduação para a pós-graduação e depois para a docência universitária? Como que aconteceu para você? Assim, conforme eu tinha dito, Igor, em Viçosa, em particular, né, se tem muito essa cultura da pós-graduação. Então, assim, você durante a graduação, isso em qualquer universidade, né? O aluno ele tem a oportunidade de se engajar aí nos projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, né?
E eu busquei aproveitar ao máximo esses projetos, eu passei por todos eles, né? E, especialmente na parte de iniciação científica, eu me envolvi muito com as pesquisas de laboratório na área de anatomia vegetal, né? Fui bolsista de alguns projetos, e isso já te encaminha, né? Isso acaba te encaminhando já a pensar a pós-graduação, a pensar o mestrado, né? Então, essa experiência da graduação, e você tendo ali, fator muito determinante é que você convive muito também com os alunos da pós-graduação, naquele contexto de laboratório, né? E isso, de certa forma, já te influencia muito, né, a fazer essa trajetória. Então, eu fiz o mestrado, depois do mestrado eu fiquei assim, eu queria fazer uma pausa, então eu fui um ano trabalhar na educação básica, né? Queria respirar um pouco e pensar mesmo, né? Se de fato eu queria logo em seguida entrar em um doutorado. Então, eu fiquei um ano trabalhando na educação básica em 2 escolas públicas da rede estadual de Minas Gerais, e depois de um ano eu resolvi voltar para o doutorado, porque eu realmente vi que eu tinha muito desejo de ser um professor de ensino superior, né? Então, eu falei, olha, para eu conseguir chegar, né, lá é necessário realmente um doutorado, né? Com um doutorado eu vou ter mais chances de prestar os concursos, enfim, o leque de possibilidades ele se abre um pouco mais, né? Então, e depois, em 2020, eu prestei aqui o concurso da UENG, né? Passei, fui aprovado e vim para Carangola, né? Para a unidade Carangola. Foi uma fase de transição, assim, que eu nunca havia até então lecionado no ensino superior, né? De fato, a UENG Carangola foi, né? E é a minha primeira experiência na docência do ensino superior. E é o tipo de coisa, né? Como tudo na vida, que você traz a sua bagagem de formação, mas muita coisa você vai aprendendo enquanto está atuando, né? À medida que as questões elas vão surgindo e você vai, entre aspas, ganhando jogo de cintura, né? Porque a gente sabe que dentro de uma universidade você não trabalha apenas com o ensino. Você traz toda a sua parte técnica de conhecimento, né? Mas você tem que lidar com outras questões administrativas, as questões de projeto, as questões de pesquisa. Então, você tem que abrir o leque de possibilidades para o ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, essa questão de lidar com as várias áreas ao mesmo tempo, você leva um período inicial e até você se adaptar, né, enquanto você está começando essa trajetória. Mas, em pouco tempo, né, você vai adquirindo essa expertise, vamos assim dizer. Professor, você falou que você ficou um ano no ensino básico e a gente sabe que geralmente os professores universitários, pelo menos os que eu tive contato, a maioria passa pela pós-graduação e vai direto para a universidade. Você acredita que esse um ano que você passou dando aula no ensino básico ajudou no seu desenvolvimento didático, até mesmo para dar aula na universidade? Porque a grande maioria dos alunos, pelo menos que eu conheço aqui do curso de biologia, fala muito bem das aulas do senhor. E até então, para mim, era desconhecido esse fato de você ter ficado um ano no ensino básico. É isso mesmo. Eu fiquei um ano, eu terminei meu mestrado no meio de 2015. No meio de 2015, exatamente. E eu já, ainda na minha graduação, estava no 5º período, eu prestei um concurso para educação básica para o estado de Minas, e eu lembro que eu fiquei na lista de espera, né? Aí, assim que eu terminei o mestrado, eu fui nomeado nesse concurso, me chamaram. E ainda durante o mestrado, eu prestei um segundo concurso para o estado de Minas, que foi para uma outra cidade, e também me chamaram nesse finalzinho de mestrado. Então, eu assumi 2 escolas, uma em Cajuri e outra em Coimbra, que são cidades ali pertinho de Viçosa, né? E então eu tinha essa dinâmica. Na verdade, eu queria passar por essa experiência, né? Eu queria ter, afinal, eu sou licenciado, né? Eu tenho um carinho muito grande pela educação básica, e então eu queria ter essa experiência de fato, ter educação básica, né? No meu processo de amadurecimento profissional. Então, eu achei importante ficar um tempo, né? E eu fiquei um tempo e falei, olha, acho que agora eu vou voltar para o doutorado, porque existem questões também, né, dentro da educação básica, que, por exemplo, se eu fosse
querer pedir uma licença para fazer o doutorado, eu tinha que esperar todo o probatório, que são 3 anos. Aí, na época, eu pensava, acho que eu posso desanimar se eu esperar 3 anos para voltar a fazer um doutorado. Mas acho que essa experiência, ela interferiu diretamente na minha atuação hoje como docente na UEM. Por quê? Eu conheço muito bem o contexto da educação básica pública, né? Porque eu passei por lá. E os nossos alunos, principalmente aqui da UENG, né? Não só da UENG Carangola, mas da UENG por um todo, são alunos que são o público, né? Em sua maioria, da educação básica. Então, eu sei que é um público que tem, né? Tem as suas limitações de formação da educação básica, né? Então, isso aparece aqui na educação superior para a gente, e isso interfere da seguinte maneira na minha metodologia de ensino. Eu tento deixar as coisas de forma mais simples e utilizar diferentes metodologias de ensino, né? Porque justamente sabendo dessa questão, dessas limitações, dessa dificuldade que esse público traz com ele. Então, teve uma aluna outro dia que até comentou comigo, foi inclusive a Alice Gabriele uma vez comentou comigo, você já deu aula na educação básica, né? Eu falei, de fato, sim. Eu falei, mas por quê? Porque a gente percebe quando o professor já traz uma carga de educação básica, né? Que é essa preocupação de tentar explicar as coisas de forma mais simples, né? E principalmente botânica, para não traumatizar ninguém, que a galera sempre fala das questões de muitos nomes, né? Muitas nomenclaturas, né? E, infelizmente, não tem como fugir muito. Mas o que a gente pode fazer para facilitar esse processo de aprendizagem, a gente vai seguindo, né? E vai fazendo. Realmente faz uma diferença muito grande mesmo essa, essa passagem. Pelo menos a maioria dos alunos acha que eu, como aluno aqui da universidade, ainda, os melhores professores que eu tive passaram por educação básica. É muito, muito legal de saber. Você também, a gente viu que você é o curador do herbário aqui da UENG. Para você, quais foram os seus maiores desafios e aprendizados para atuar como curador aqui no herbário? Como foi essa experiência? O herbário foi um desafio inicial desses que eu estava falando, né, quando eu cheguei aqui em Carangola, porque eu tenho toda a formação de botânica, né, passei pelas diferentes áreas, mas conforme eu disse, eu fui mais um biólogo, um pesquisador de laboratório, né, de análise de laboratório, principalmente porque a minha ênfase é anatomia vegetal. E quando eu cheguei aqui, tem-se a estrutura do herbário, né, da qual eu me tornei o curador. Então, foi uma área que é uma área dentro da botânica, mas não era a minha principal área de desenvolvimento de pesquisa e de projetos, né? Então, assim, eu tive que me redescobrir, eu tive que enveredar para dentro dessa nova área, para atender, né, as demandas dessa importante coleção biológica que nós temos aqui, né? E então, assim, foi isso. Acho que o principal desafio foi encaminhar, me direcionar, a passar a desenvolver projetos, a propor projetos para contemplar esse herbário, né? A parte de manutenção mesmo dessa coleção, né? Hoje, por exemplo, né, essa não é só uma necessidade do herbário, mas a gente tem dentro da UENG hoje uma necessidade muito grande de profissionais de corpo técnico, de profissionais técnicos, né? Então, assim, não só o herbário, mas outros setores, como, por exemplo, o Museu de Zoologia, eles necessitam de um profissional técnico, né, com formação na área, para que possa auxiliar nesse processo de manutenção da coleção, né? Hoje em dia, quem faz esse processo sou eu, enquanto docente, né? Os estagiários, os bolsistas, né? Mas nós necessitamos de um corpo técnico para prestar esse auxílio, esse trabalho técnico. Por quê? Eu não posso, por exemplo, cobrar no mesmo nível de um aluno o que eu cobraria de um técnico, né? Como responsável por aquelas tarefas do dia a dia, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende muito, né, nesse processo, porque você vai para outras áreas, você tem contatos com outros profissionais que até então você não tinha tanto, né? O herbário, ele necessita muito de parcerias com taxonomistas, que são aqueles biólogos, aqueles botânicos que são especializados na identificação de espécies, por exemplo. Então,
a gente tem que estar sempre fazendo essa troca, essa conversa científica com esses profissionais, né? Já que a gente está falando de uma coleção científica. Ó, Maravilha, maravilha. As respostas, Conseguiu resumir? que a gente vai Tá falando. ótimo, resumiu bem. Resumiu bem. Chegamos aqui, tem mais um aluno aí assistindo. Ah, chegou, mas caiu. Ô, Igor, você consegue ver aí quem está entrando, quem está saindo? O seu acesso é... Eu consigo ver, sim, dá para ver aqui no chat. Tá, não, é só para que se a pessoa entrar com o microfone aberto, você dá uma desligada no microfone. Tranquilo. Tá? Só para a gente não ter problema. Então, uma das coisas então, disso que você está falando, que é muito interessante, é como que, tanto no seu trabalho como sala de aula, como no seu trabalho como curador, aparece a sua preocupação com a aprendizagem dos estudantes, né? Você parece ser um profissional que tem isso como um norte do seu trabalho. E eu que sou da pedagogia e busco trabalhar os fundamentos da educação, é um tema sempre muito sensível, a questão da aprendizagem dos estudantes, né? Então, eu queria entrar um pouco mais nesse universo do seu trabalho, se a gente puder, se nos permitir saber um pouco melhor. Então, o que eu gostaria, uma dúvida que a gente coloca, assim, como é que a botânica, que é um tema que aparentemente, assim, você falando parece muito legal, mas se você perguntar para o aluno em outras matérias, não, esse tema não é legal, você falando, dá até vontade de estudar esse assunto. Mas assim, então, como é que você faz para tornar esse um assunto interessante? Como é que você faz para ter uma estratégia de ensino eficiente? Como é que você foi trabalhando isso? E, se quiser, já pode trazer também para a nossa conversa a questão do jardim didático, que aparece mais recentemente. Tá? Sim, sim, Guilherme. A gente tem um termo que a gente usa um pouco na área de ensino de botânica, a gente usa bastante, é o chamado impercepção botânica, né? Que as pessoas têm uma dificuldade para perceber as plantas e a importância dessas plantas que estão ali no seu entorno, né? E essa impercepção botânica, então, as plantas às vezes são colocadas como um pano de fundo, assim, né? Então, quando o pessoal chega na graduação, né, a grande maioria, isso aconteceu na minha graduação e eu vejo isso claramente aqui na UENG também, os alunos correm para a área animal, principalmente, né? Vão para a zoologia. E as plantas, geralmente, é um número menor, assim, de alunos que têm mais interesse por planta, né? Geralmente, a zoologia, ela ganha a cena. Então, assim, sabendo dessa Todo mundo tem dificuldade... pet, né? O Ivan, acho que o pet é muito mais sucesso do que a planta, não sei por quê. Pois é, Também, né? né? Aí Pet a gente tem que criar estratégias, né? Então, a gente sabendo dessas questões, a gente precisa criar estratégias, as pessoas, então, os alunos já chegam com um pouco dessa resistência, né? Às vezes já trazem, vamos dizer assim, bem entre aspas, tá, gente? Algum trauma com conteúdo de botânica lá da educação básica, né? Então, assim, eles chegam com essa resistência, com essa dificuldade, e já chegam com aquela coisa que botânica é muito nome, é muita coisa para guardar, né? De fato, é muito nome, mas aí a gente vai pensando em estratégias para facilitar esse processo. Então, assim, quando eu cheguei aqui na UENG, um dos meus objetivos, ainda hoje, né, é aumentar cada vez mais o número de aulas práticas, né? Para que esses alunos tenham mais contato, né, com metodologias de práticas, né? Desde a parte das disciplinas de anatomia, que mexe mais com lâminas histológicas em laboratório, mas também com as aulas que são feitas no herbário. E uma das grandes necessidades que eu via era ter um espaço, né, que fornecesse esse material, essas amostras de plantas, para as aulas práticas, né? Para que tornasse isso mais palpável para esses alunos, para que isso favorecesse essas aulas práticas, para que essas aulas práticas acontecessem. E na universidade, na época, existia um espaço, né, que estava sendo subutilizado, uma área relativamente grande, né, mais ou menos uns 300 metros quadrados, e surgiu a oportunidade, então, de montar ali um jardim didático, né? Esse jardim didático ele surgiu, então, como uma proposta de um laboratório a céu aberto, né, onde eu pudesse ali cultivar espécies vegetais que são utilizadas nas aulas práticas de botânicas, né, principalmente as práticas de morfologia, que a gente analisa as estruturas das plantas nas lupas, né?
Então, o jardim ele surgiu com esse propósito, um propósito inicial de fornecer esse material que eu necessitava para fazer aulas práticas, né? Materiais frescos, materiais de qualidade, né? Então, ele surge basicamente nesse contexto, né? E ali, nesse espaço, então eu consigo ter material prático que é utilizado nessas aulas, mas eu consigo também levar os alunos para esse ambiente, realizar experimentos simples, né? Fazer a observação dessas plantas em ambiente natural, e isso é de extrema importância, né? A observação e a experimentação dentro do ensino de ciências é de fundamental importância para que o aluno ele passe daquela postura de um espectador para uma postura mais ativa, né? Para que ele seja um agente ativo da sua formação. Eu acho que o espaço do jardim ele favorece isso, né? Ele cria esse ambiente para que isso para que isso se torne mais fácil, né? Tem umas fotinhas aí, né, Guilherme, que a gente separou. Professor, eu estou abrindo aqui as fotinhas aqui. Não sei se está já aparecendo para vocês. Ela Sim, tá sim. indo. Tá. São as últimas. Acho que não. Deixa eu passar aqui para. Acho que deu uma falha aqui. Não está passando. Está passando não, né? Não, tá. não Aqui não tá. tá. Está no Vai primeiro. passar. Deixa eu tirar aqui. Tirar e botar de novo. Às vezes acontece isso. A gente nunca sabe por quê. Computadores têm essas coisas, né? A gente às vezes. Agora É um passou. mistério, porque alguma coisa funciona, às vezes não. Agora passou. Mas Vou abrir de novo, só um agora. instantinho. Deixa eu abrir aí. É, Ver se eu consigo abrir. Só para mostrar o jardim didático que a gente estava falando, é só a última isso, folha, não é a última página. A página aqui. isso. Deixa eu mostrar aqui. Esse espaço ele foi FC. criado em 2022, né, para atualizar o público. Então, ele foi criado em 2022. Essa área realmente era uma área de um terreno baldio, né, que estava sendo subutilizado aí no espaço da universidade. Então, teve essa oportunidade, né, teve uma liberação de uma verba por parte da UENG, e o projeto foi aprovado e nós conseguimos montar, então, esse espaço, né? Então, assim, além de atender as disciplinas de graduação, Muito legal. a área de botânica, né, Uhum. dentro das ciências biológicas, a gente também está desenvolvendo projetos de extensão aí dentro desse espaço, que são essas primeiras imagens, o slide 4 e 5, né, essas duas imagens que estão no slide 4 e 5, onde a gente recebe aí visitantes da educação básica, né, diferentes níveis da educação básica, para visitar o espaço. Aliás, eu tenho uma experiência nesse sentido que coordenando o PIBID, tivemos um dia que a professora, eu não estava presente, mas eu não sei quem foi que fez a visita guiada, ela levou as crianças para o jardim didático e foi inesquecível. Assim, o pessoal gostou muito, foi uma experiência ótima, eles adoraram. Então, assim, aí depois a gente mostra essas aqui são da APA, né? Depois a gente olha essas aqui. Isso. Tá, deixa eu fechar aqui. Então, professor, e a gente olhando você compartilhou conosco um monte de materiais, inclusive seus planos de ensino. É muito interessante a maneira como você organiza as suas disciplinas, onde você realmente tem essa preocupação em equilibrar aula teórica com aula prática. Saída de campo, visitas, acredito que elas sejam fotos de visitas, como é que você chama? Viagens de campos, né? E, Isso. em especial, na questão da biologia, adorei esse nome, mas não sei se eu estou falando certo, das criptógamas. Então, fala um pouco mais desse processo, como é que você já está falando, e entra um pouco mais nas criptógamas aí para gente. Certinho. Eu busco sempre, né, sempre conciliar aulas teóricas e aulas práticas, né? Eu acho que são duas, dentro de um curso de ciências biológicas, principalmente dentro da botânica em especial, né? A gente tem que fazer essas duas modalidades de aula caminharem juntas, né? Porque por mais que a gente tenha, por exemplo, imagens maravilhosas para mostrar durante uma aula teórica, né? Imagens de plantas, das estruturas, e a gente mostre isso lá na aula teórica e explique. É totalmente diferente quando você mostra isso na prática, né? Que o aluno tem a oportunidade de manusear esse material,
ele tem a oportunidade de ver isso em maior aumento na lupa, no microscópio, né? Então, essas coisas elas se complementam, né? Muito importante a parte teórica, mas a parte prática ela faz aquele fechamento, né? Que é quando o aluno ele fica mais ativo, ele passa de um mero espectador e agora ele está ali observando as estruturas, ele está ali consultando a literatura para ver do que se trata, né? Com as minhas orientações também. Então, e a parte de campo, dentro dessa disciplina das criptógamas, né? Esse nome diferente, quem que está dentro desse grupinho aí? É um monte de planta, né? A gente tem desde a parte das algas propriamente ditas, né? Algas marinhas, algas microscópicas, e depois os grupinhos de plantas que são as briófitas, que são os musgos, né? As samambaias. Então, são esses grupos que a gente estuda nessa disciplina que você mencionou, Guilherme. Então, assim, eu proponho também uma aula de campo, né? Que é uma aula de campo que nós fazemos aqui na região de Carangola mesmo, até mesmo para valorizar aqui o contexto regional, né? A gente faz um percurso aqui que é a trilha da Estação Ernestina, né? Que é por onde a linha de trem passava, né? É uma trilha bem conhecida aqui na região, o pessoal faz caminhada, faz ciclismo, né? Então, a gente faz um percurso de 7 quilômetros e essa trilha nós fazemos no fechamento da disciplina, quando os alunos já estudaram toda a parte teórica, toda a parte prática, né? E lá a gente faz esse percurso e o objetivo é que os alunos vá fazendo o reconhecimento daqueles grupos que a gente estudou em aula prática. E eles também, eu divido eles em equipe, cada um fica responsável por um grupinho, então eles estão responsáveis também por fazer uma coleta de uma amostra de material botânico encontrado lá em campo. Depois a gente traz esse material para o laboratório e numa próxima aula prática a gente faz uma análise também desse material, identificando os grupos, né, destacando as características, para dar um fechamento mesmo assim dentro dessa disciplina. Então, assim, eu leciono, são são 5 disciplinas de botânicas que eu leciono aqui na unidade, né? Então, dentro de cada uma, eu vou criando aquela estratégia que é mais viável, né, de ser trabalhada com os alunos. Então, assim, essa viagem didática, né, ela não é feita em todas as disciplinas, porque para as outras disciplinas eu adoto outras estratégias que são mais viáveis de serem feitas, né? Então, a gente vai tendo essa percepção também, né? Professor é isso, né, gente? A gente vai tendo essa percepção e vai se construindo, né, ao longo do caminho. Deve ser por isso que os alunos gostam tanto dessa disciplina, né? Deve ajudar eles a se engajarem mais, né? A prática sempre é mais... Né? E tem uma coisa muito bacana também, porque essa parte de campo, né? Ela deixa aluno e professor numa relação mais próxima, né? Que a gente vai para campo e a gente vai conversando, né? A gente conversa muito de botânica, mas a gente conversa outros assuntos também, e isso é muito importante nesse processo de formação. Até mesmo para essa questão de, vamos dizer assim, um processo de humanização do professor, né? O professor também é uma pessoa, né? Está próximo da gente. E tem um ponto que eu e Igor, a gente vai estar montando a pesquisa para o ano que vem, se a gente conseguir avançar, que é a questão da evasão, né? Nós sofremos muito com a evasão dentro da universidade. E um dos motivos da evasão, que a gente tem notado, é a falta de interesse. É quando o estudante não consegue reconhecer naquelas disciplinas algo que dialogue com ele. Então, essas oportunidades de mostrar que o conteúdo está vivo, que existe na realidade, e também essa proximidade, como você falou, entre o aluno e o estudante, o professor e o estudante, é algo que é um diferencial para um trabalho de aproximação e de combate à evasão, né? Com certeza. Eu vou entrar agora no assunto um pouco mais da pesquisa, que também o seu trabalho é muito reconectado, cada etapa dele está conectada com a outra, é muito interessante olhar isso. E então, a gente pensar um pouco esse trabalho de pesquisa que, de alguma maneira, já está esboçado aí no seu trabalho de ensino, e o impacto na conservação, né? A primeira pergunta, vou falar lendo aqui minha cola, né? É sobre a pesquisa que você tem com as pteridófitas e as licófitas. Se tiver errado, depois você corrige. Isso. Então, a pergunta é: quais foram os resultados obtidos nos levantamentos florísticos realizados na APA de Pedra Dourada
e na APA de Morro da Torre. Na sequência, eu vou abrir aqui aquelas imagens que você passou para a gente para mostrar. Então, sim. como é que você... Fala um pouco dessa pesquisa e fala um pouco desses resultados que você já está construindo. Essas duas pesquisas, né, elas foram impulsionadas justamente pelo fato de eu ser o curador do herbário, né? Por quê? Todas essas plantas que são coletadas nessas pesquisas em campo, a gente tem que guardar amostras delas, depositar amostras em herbário, né? O herbário funciona, para quem não sabe o que é um herbário, ele funciona, é uma coleção científica que funciona como, vamos dizer assim, como uma documentação de plantas. Ali a gente tem amostras de plantas que foram prensadas, foram secas, né? Passaram por um processo de herborização e foram documentadas na coleção de um herbário, né? O que nós fizemos, então? As duas pesquisas aí eu desenvolvi principalmente com samambaias e licófitas, né? Que são dois grupinhos de plantas que estão aí dentro das criptógamas, que é o que eu estava falando até então. Então, foram levantamentos florísticos, né? Basicamente, para o público entender, o interesse dessas pesquisas era conhecer as espécies de samambaias e licófitas que existiam em duas áreas de preservação ambiental aqui na microrregião de Carangola, né? Então, uma dessas áreas é a APA da Torre, aqui de Carangola, né? Uma região, uma área de preservação ambiental, mas que sofre intensa ação antrópica, né? A gente que mora aqui em Carangola, que convive aqui em Carangola, sabe que, infelizmente, essa área ela passa por muitas queimadas, né, anualmente. E a outra área foi a APA de Pedra Dourada, que fica no município de Pedra Dourada, Minas Gerais, cerca de 30 quilômetros aqui de Carangola. Então, assim, nesse trabalho, junto com os dois alunos de iniciação científica, de TCC, né, o Fabrício, ele trabalhou aqui em Carangola, na APA de Carangola, e o Carlos Creton, lá na APA de Pedra Dourada. Então, basicamente, a gente vai para campo e faz a coleta desses grupinhos de plantas, né? E nós queremos saber quais são as espécies desses dois grupos que acontecem que ocorrem nessas localidades. Quais espécies desses grupos de plantas que estão presentes ali. Então, a gente faz toda a parte de coleta, toda a parte de registro fotográfico. E, para isso, né, a gente trabalha em parceria com taxonomistas para ajudar nessa parte da identificação, né? Eu trabalho, por exemplo, esse grupinho aí de samambaias e licófitas, eu trabalho em parceria com o professor Pedro Bonte, da Universidade Federal de Viçosa. Então, é ele que nos dá auxílio nessa parte da identificação, né? Então, assim, o que nós vimos de resultados interessantes nessas duas pesquisas? Aqui para Carangola, na APA da Torre, nós vimos que mesmo sendo uma área muito degradada, né, que infelizmente sofre com muitos incêndios, ainda tem uma diversidade considerável de samambaias e briófitas, né? A gente conseguiu registrar foram 21 espécies dessas plantas nessa localidade. E dessas 21, nós vimos também que tem, inclusive, uma espécie, né, que foi o trabalho do Fabrício, que ela é classificada como uma espécie quase ameaçada de extinção. Eu até fiz uma colinha aqui também, ó. Cada letrinha dessa, só pergunta, cada letrinha dessa é uma espécie, né, professor? Cada quadradinho desse aqui é uma espécie diferente. Isso. Cada quadradinho desse, né, que está aí de A até P, né, é uma espécie que nós coletamos. E aí é o registro fotográfico dessas espécies, né? Então, assim, nós descobrimos que dessa listagem, essa que você está projetando, é exatamente aqui o material que nós coletamos na APA da Torre de Carangola, né? E dentre essas espécies tem uma que está ameaçada de extinção, né? Então, assim, por que essa informação é importante? Porque gera, né, o subsídio para a gente cobrar políticas públicas, né, que preservem essa área, né? É uma área que é importante para a preservação, porque tem ali espécies importantes, né, nesse ambiente. E lá em Pedra Dourada, na APA de Pedra Dourada, que é uma região mais conservada, né, que é justamente essas que você está projetando aí, professor, a gente viu uma diversidade maior. Foram cerca de 43 espécies, justamente porque é uma área mais preservada, né? Então, a diversidade lá ela está mais preservada. E nós encontramos também uma espécie interessante. Esse foi o trabalho do Carlos Creton, né, meu orientado de iniciação científica,
E nós vimos, por exemplo, que tem uma espécie que se chama Pleopeltis monoides, que ela está considerada em perigo, né? Então, assim, por que isso é importante para a ciência, gente? A gente ir em campo, né? Documentar essas espécies, registrar isso na coleção científica do herbário, né? Porque é uma forma de conhecer a nossa biodiversidade. Se a gente não conhece nem o que tem nessas regiões, como que a gente vai preservar? Então, para partir para qualquer política de preservação, nós precisamos primeiro conhecer o que tem, né? E o herbário, ele vem justamente nesse sentido de promover esse tipo de pesquisa, para a gente conhecer e catalogar essa flora regional, né, que tem aqui na microrregião de Carangola. E essas áreas foram escolhidas para essas pesquisas porque são áreas que ainda praticamente não tinham coletas desses dois grupos de plantas nessas localidades. Então, eram áreas que ainda careciam de informações botânicas, né? A gente não tinha muitas informações botânicas para esses dois grupos de plantas para essas localidades. Muito boa resposta, professor Ivan. Gostaria de perguntar agora para você, você meio que já começou a falar sobre, mas como que você enxerga o papel da pesquisa nos avanços de conservação da biodiversidade de plantas aqui em Minas Gerais e principalmente aqui na localidade de Carangola, aqui na região, que é onde você faz suas pesquisas? A gente, primeiro, para conhecer, né, para conservar, a gente precisa conhecer, né? E essas minhas pesquisas, elas vão de encontro exatamente a esse fato, né? A gente precisa conhecer para preservar. E, por exemplo, eu falei anteriormente da questão dessas espécies que são classificadas como em perigo, né? Nós só descobrimos isso porque nós fomos a campo, né? Coletamos essas plantas e analisamos, né? E fizemos essa análise para ter esses resultados e falar, olha, aqui nós temos espécies, né? Que nós precisamos pensar aí em políticas de preservação. Então, isso gera subsídio para os gestores dessas áreas, para que esses gestores tomem, de fato, ações de preservação, né? Então, gera esse subsídio para de fato, políticas públicas que almejem, né, a preservação dessas áreas, para que essas áreas sejam de fato preservadas. E, assim, aqui nessa nossa microrregião de Carangola, essas minhas pesquisas, elas buscam dar enfoque, principalmente ainda em localidades que ainda se tem poucas coletas, que ainda são áreas um pouco desconhecidas, né? A gente tem aqui na nossa coleção do herbário muitas espécies coletadas no Parque Nacional do Caparaó e do Brigadeiro. Mas nessa região do entorno do Caparaó e Brigadeiro ainda existem regiões que têm um baixo número de coleta de espécies de plantas, né? Então, a gente está procurando ir para essas regiões para, né, ver o que tem ali. E isso é importantíssimo em termos de preservação, né? Sim, sim, muito importante mesmo. Eu só Continuando, queria, Igor, pode falar. eu só queria trazer uma outra reflexão, porque assim, atualmente nós estamos passando aí por intensas mudanças climáticas, né? Isso é muito perceptível. E assim, conhecer as espécies de uma determinada região, nós vamos conseguir avaliar, por exemplo, se as mudanças climáticas, por exemplo, estão levando à extinção dessas espécies ou não. Se uma planta, por exemplo, que foi coletada hoje na APA de Pedra Dourada, ela tinha uma grande ocorrência, nós coletamos vários indivíduos dela nessa localidade. Se daqui 10 anos essa planta começar a sumir de lá, pode ser que seja em consequência dessas alterações climáticas, de aumento de temperatura e vários outros fatores. Mas a gente só vai conseguir ter esse tipo de informação se a gente souber o que tem naquelas localidades. Acaba sendo, então, a pesquisa a longo prazo, né? Para a gente poder ir montando todo esse esquema para conhecer. É muito importante. Exatamente. Dito isso, qual a importância para você do ensino por investigação no ensino de conteúdo de botânica e como que isso tem sido implementado nos seus projetos? Isso, a investigação é o que instiga o aluno, né? É o que motiva o aluno
a, de fato, despertar algum interesse por aquele conteúdo. Então, assim, além das aulas práticas, né? Além das viagens de campo, eu procuro desenvolver, eu vou destacar um exemplo, dentro da fisiologia vegetal. A fisiologia vegetal é a área, assim, dentro da botânica, que ela busca entender, de forma bem resumida, o funcionamento do corpo de uma planta, né? Como que é o metabolismo de uma planta, né? Então, dentro dessa disciplina, eu coloco os alunos para desenvolver um experimento, né? Cada ano a gente desenvolve um experimento simples, né? Por exemplo, no ano de 2023, né, que foi ano passado, os alunos desenvolveram um experimento lá no Jardim Didático para avaliar o efeito da seca, do estresse tanto por seca quanto por alagamento em plantas de feijão. Então, nós conduzimos o experimento em vasinhos. Então, os alunos fizeram toda a parte de montagem do experimento, acompanhando as modificações que as plantas iam sofrendo ao longo do tempo. E ao final do experimento, toda a parte de coleta, de análise, né? De ver avaliar o que estava acontecendo com aquelas plantas, né? Então, assim, você coloca o aluno à frente desse processo. E esse ano, dentro dessa mesma disciplina, eu realizei um outro experimento não sei se você até chegou a ver lá no jardim, um experimento para avaliar o efeito do toque, né? Em plantas de girassol. E os alunos fazem todo o processo, desde a montagem do plantio, os cuidados semanais, as observações, as anotações, e ao final do experimento, né, ajuda a desmontar, verificando quais resultados foram obtidos. Então, assim, esse eu acho que é o exemplo que melhor atende aí para ilustrar um pouco melhor esse seu questionamento. Eu acho que esse é um dos motivos dos alunos Maravilha. gostarem tanto e falar tão bem das aulas de botânica. Mas eles também falam que eu cobro muito, né? Não, mas às vezes é necessário, né? Isso também é sabido, também já ouvi de falar disso aí também. É sabido, isso aí também é sabido, né? Verdade. Também é sabido. Também é sabido. Ai, ai. Mas isso faz parte do trabalho, né? Não é, a gente tenta fazer um trabalho ser legal, divertido e agradável, mas ele também tem um esforço. Se o estudante não se engajar com o seu esforço, ele não vai construir o conhecimento também. É verdade. Isso é muito importante. É a contrapartida. Então, eu vou puxar agora a conversa para um outro eixo, também continuando nessa mesma discussão, que é a gente pensando a extensão, os projetos de extensão que você traz para a gente. São basicamente dois, né? Você traz o trabalho com o Jardim Didático, que você já falou bastante, mas também o podcast, o Trio Biocast, que você já vai fazendo já há algum tempo com os estudantes. Não sei se como é que está, assim, que pé ele está agora. Você pode falar um pouco dele. E a pergunta é, como é que você enxerga esse tipo de projeto para integrar o estudante com a comunidade, a universidade e a sociedade? Como é que você vê? Você acha que é interessante atrair o olhar da comunidade externa para o nosso trabalho? Como é que você vê isso? Como é que você espera dessas iniciativas? Não, perfeito, Guilherme. A questão do jardim, conforme eu disse, né? O jardim, no primeiro momento, ele surge como uma necessidade interna do curso, né, de Ciências Biológicas, essa questão de fornecimento de material botânico fresco para as aulas, e, posteriormente, por que não utilizar esse espaço para fazer essa aproximação de alunos da educação básica com conteúdo de botânica, né? Já que a gente tem os alunos às vezes têm essa resistência ao conteúdo de botânica, por que não utilizar esse jardim como uma ferramenta para combater essa impercepção botânica, né? Tornar a botânica como um conteúdo mais próximo dos alunos. Então, nós recebemos lá 2022, 23 e agora 24 também essas visitações das escolas públicas, né? As escolas podem fazer o agendamento, as turmas, né? O projeto também atende dentro do Biologia de Portas Abertas, que é a visitação a outros ambientes da universidade, né? Ambientes das ciências biológicas. E ali a gente faz dinâmicas, né? A gente tem lá o compartimento cantinho evolutivo, o compartimento sensorial, onde a gente busca aproximar esses visitantes ali do contato com as plantas, né? Esse projeto do jardim ele foi muito importante, olha só, nesse período de 2 anos, a gente tem mais ou menos uma média de 400 alunos da educação básica que passou por lá, que nos visitaram, né? Então, eu acho que
não sei se esse número é muito significativo, mas a gente está, né, de algum fato ali presente, mostrando que nós estamos ali à disposição também para esses professores, para esses alunos da educação básica, né? Então, acho que isso gera um impacto, né? E a gente sabe como que essas visitas às universidades, elas podem mudar a trajetória das pessoas, né? O aluno, quando ele visita um espaço dele, quando ele visita uma universidade, ele, muitas vezes, nasce ali um desejo em fazer parte daquele ambiente também, né? Um desejo em, no futuro, se tornar um estudante universitário. Mas agora, retomando em relação ao projeto do Trio Biocast, né? Esse projeto é muito interessante, é um projeto de divulgação científica, né? Que está aí disponível na plataforma do Spotify. Esse projeto, então, ele traz aí entrevistas, ele promove divulgação científica trazendo entrevistas com especialistas que abordam aí temas de ciência, temas de biologia, né? E está disponível semanalmente. Esse projeto, ele nasceu aí, na verdade, eu coordeno ele, mas ele foi uma proposta trazida por alunos da biologia. Então, assim, isso que eu achei muito bacana, né? Vou até destacar isso um pouquinho mais adiante, se eu tiver oportunidade, mas esse projeto, então, ele tem um alcance que ele até foge um pouco, assim, do nosso controle, né? Por quê? Porque ele está disponível aí nas plataformas, acessível, né? É um projeto de educação científica que está numa linguagem adequada, ele busca popularizar essa ciência, né? Mas de uma forma mais popular, para que as pessoas entendam temáticas de ciência e de biologia de uma forma mais prática, né? Mesmo as pessoas que sejam mais leigas do assunto, né? E esse processo, ele é extremamente importante, né? A universidade, ela precisa marcar o seu território, vamos assim dizer, na sociedade. Ela faz parte dessa sociedade, né? E ela precisa buscar essa integração. Então, assim, eu acho que os meus projetos de extensão, eles contribuem de alguma maneira para promover essa aproximação entre o ambiente universitário e o ambiente social, né? O ambiente não acadêmico, vamos assim dizer, aproximando aí esse público, né, desse contexto do que a gente faz aqui dentro, o que a gente desenvolve dentro dessa universidade, né? O que está atrás desses muros dessa universidade, dessa UENG Carangola, né? Maravilha. E talvez isso seja o segredo, que uma das questões que nós estamos vivendo agora, já antecipando um problema que nós estamos vivendo na universidade, na UENG Carangola, é a falta de procura para alguns cursos, né? Infelizmente, temos cursos que têm muito baixa procura. E um curso que não temos esse problema é biologia, né? Então, talvez seja o segredo de por que a biologia, apesar de ser um curso que é considerado difícil, não é considerado a primeira opção de muitos profissionais, muitos alunos e alunos que estão saindo do ensino médio, mas, curiosamente, nós temos ainda uma boa procura desse curso pela comunidade. Então, talvez o segredo esteja não apenas no seu trabalho, mas certamente como no seu trabalho, outros trabalhos que vêm divulgando a universidade para fora, vem trazendo essa garotada desde novinho para ver o que é feito lá dentro, começar a admirar e se ver também um dia entrando lá na universidade. Então, é muito importante esse movimento, sim. Isso é um processo tão importante, né, Guilherme? Você falando isso, eu lembrei agora que eu fui um desses alunos, né, que quando estava no ensino fundamental, ainda fiz uma visita, que foi exatamente na UFV, uma visita a esses espaços de ciência, né? Eu lembro até que na época foi um espaço do setor de física, e aquilo deixa o aluno de ensino fundamental encantado, né? Eu acho que e foi isso que, por exemplo, no meu caso, me motivou a buscar aquela universidade posteriormente. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente promove esse contato, né? A gente abre as cortinas da universidade, né? Porque às vezes, o que essa universidade faz, né, gente? O que essa UENG faz? Então, o objetivo é esse, entre aspas, dar as caras mesmo para a sociedade, né? Em geral, a sociedade tem notícias negativas da universidade, notícias que são até mentiras, às vezes fake news, né? Então, falta, talvez, às vezes, a gente ter esse esforço de trazer ela para conhecer o verdadeiro produto do que a gente está fazendo. Eu acho que a própria pandemia, né?
ela, de certa forma, ajudou a universidade a mostrar um pouco mais essa cara para a sociedade, né? Quando a gente aí destacou, por exemplo, a questão dos centros de pesquisa, principalmente que trabalhavam com vacina, né? A gente teve também um movimento muito grande durante a pandemia de utilizar os recursos digitais, lives científicas e discussões, todas aí disponíveis, plataformas como YouTube, né? Então, a gente teve aí, peraí, vamos acordar? A gente precisa mostrar, né, o que essa universidade está fazendo, né? Fazendo. Importantíssimo. E, assim, para fechar esse tema de extensão, especificamente, assim, como que você enxerga no eixo formação prática, formação teórica desses estudantes da UENG no campo, através dos projetos do Trio Biocast e do Jardim Didático? Acho que a gente volta naquele ponto do aluno, né, enquanto protagonista da sua formação, né? O aluno, de fato, se envolvendo nessas três alicerces aí de uma universidade, né, que são os objetivos de uma universidade, o ensino, pesquisa e extensão, né? Esse projeto, por exemplo, do Trio Biocast, ele é de extrema importância, principalmente porque foi um projeto que foi proposto pelos alunos da biologia. Foram 3 alunos, em especial uma aluna, a Valéria Valente, né, que viu essa necessidade e trouxe essa proposta, né? Depois ela convidou aí mais 2 alunos, o José Ricardo e a Sabrina, para integrarem, né, a composição do projeto. Então, assim, você vê ali o despertar dessa proposta, né? Esses alunos vendo essa necessidade, tendo essa visão crítica, né? E isso é enriquecedor para a formação desses alunos, né? Eles terem esse contato, porque ali é processo de formação, gente, né? Então, sempre falo para os meninos, tem oportunidade, participem de todas as oportunidades possíveis, né? A gente tem muitas oportunidades de bolsa, de estágios, né? Independente se tem bolsa ou não, se é voluntário, se envolva a participar dessas propostas, desses projetos. Muito legal, professor Ivan. Mudando aqui um pouco do eixo de perguntas, a gente lá no começo falou que você é um ex-pibidiano, certo? E a pergunta vai um pouco para isso, para a formação de professores, as práticas formativas e até mesmo o PIBID como aliando dentro dessa formação de professor. Para você, como um ex-pibidiano, quais foram os aprendizados mais relevantes que você carrega na sua prática docente e na orientação que você tem dos futuros professores? O PIBID é um programa, né, de iniciação à docência, é um programa extraordinário, né, do qual eu tive a satisfação de fazer parte, se não me engano, olha só, foi lá por volta de 2010, 2011, né, quando eu estava no início da graduação. Início, não, estava no 4º, 5º período, se não me engano. Mas, porque o PIBID, ele instiga o aluno, né, o PIBIdiano, a pensar diferentes metodologias que facilitem esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, se hoje eu trago para as minhas disciplinas, né, essa necessidade de usar diferentes metodologias, principalmente da parte prática das disciplinas, isso, em grande parte, se deve a essa experiência do PIBID, né? Porque o PIBID ele estimula o aluno a pensar diferentes formas de ensinar, mas também diferentes formas de avaliar, né? Como que as avaliações podem ser feitas. Então, assim, da minha experiência, hoje em dia né, a gente é do conhecimento de todo mundo, a gente tem que fechar o semestre lá, uma disciplina 100 pontos, tem que distribuir 100 pontos. A gente pode simplesmente, né, dar 3 provas de 33 pontos, por exemplo, né? É mais prático para o professor, né? Mas a gente sabe que isso não atende a todos os alunos, porque tem aluno que não tem facilidade, que tem menos facilidade com prova, né? Com aquela prova tradicional. Então a gente cria estratégias, a gente faz elaboração de seminários, discussão de artigo, a gente promove seminários, a gente promove relatórios de aula prática, relatório de viagem técnica, né? Para diversificar essas formas de avaliação, né? Porque cada aluno ele vai ter facilidade em um tipo de atividade do que em outra. Então, isso tudo, né? Essa experiência do PIBID me faz ter essa visão que eu tenho hoje em dia.
né? Não só a experiência do PIBID, mas a experiência também da educação básica, né? Em diversificar as metodologias de ensino, mas também diversificar as metodologias de avaliar essa aprendizagem, né? Muito, muito legal. Aqui na UENG a gente tem um número de PIBidianos muito grande, né? Principalmente na biologia. Abriu recentemente a inscrição. Vamos ter aí 24 PIBidianos só na bio, né? Começando Caramba. agora já em dezembro, pelos próximos 2 anos. Isso é realmente muito bom Eu ia falar, tá fora do roteiro, Igor? Deixa eu só fazer uma pergunta sobre isso, tá fora do roteiro. Você tá meio que, como a professora Marciane agora vira vice-diretora, meio que pelo que eu entendi, você ficou um pouco na frente do PIBID de novo esse ano, é verdade? Eu só não entendi, você na época não estava ainda, acho que na frente. Como é que tá, qual é o seu papel hoje no PIBID? O que você tá fazendo, como é que você está montando isso? Não. Sim. Então, a professora Marciana, ela continua como a coordenadora, né? E vai continuar durante todo o tempo de vigência do projeto. Eu estou como um professor colaborador, né? Então, eu estou ali como um professor colaborador nas atividades do PIBID, mas envolvido a partir de agora em todas as etapas, né? Então, eu vou estar dando a minha contribuição, a minha colaboração ali junto com a professora Marciane. Muito bom, Ivan. Continuando, como professor do curso de Biologia, como que você enxerga o projeto de formação dos estudantes de licenciatura do curso de Biologia aqui na UENG? Olha, eu acho que os estudantes de biologia daqui da licenciatura, eles saem com uma bagagem muito boa, né? Eu acho que nós temos aí um projeto de curso, né, que é o PPC, Projeto Político Pedagógico, e todo curso tem o seu, né? Eu acho que o PPC da biologia, ele traz uma boa formação dos conteúdos de biologia, né? Que eu acho que antes de você ensinar, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai ensinar. Porque a partir do momento que você tem uma base sólida, você consegue criar as metodologias que facilitem esse ensino. Então, assim, eu acho que nosso projeto, ele tem uma base muito boa, bem fundamentada nos conteúdos de biológicas e também uma base muito boa nos conteúdos mais voltados para as metodologias de ensino de ciência e biologia e toda a parte pedagógica, né? Aquelas disciplinas que vão discutir mais a parte pedagógica do ensino, né? Como, por exemplo, a didática, e também disciplinas como voltadas aí para direitos humanos, né? Diversidade sexual, enfim, essa parte. Então, acho que a parte dos conhecimentos que são próprios da área, mas também aqueles conhecimentos pedagógicos e outros conhecimentos importantes de formação enquanto ser humano, vamos assim dizer, eles estão bem atrelados nesse processo de formação dos estudantes aqui do curso de Ciências Biológicas de Carangola, sabe? Eu acho que tá. Quando eu olho para a formação que os alunos atualmente têm aqui na UENG de Carangola, né, eu gostaria de ter feito essa grade de curso na minha graduação. Né? Eu vejo hoje que eu tive talvez vamos dizer assim, algumas deficiências, algumas coisas que poderiam estar presentes na minha formação, né? Então, assim, eu avalio dessa forma, Igor. Muito você acha que, desculpa te interromper, você acha que a formação que está sendo dada é uma formação de qualidade hoje para o estudante de biologia? A gente tem Com certeza, nós temos aí, primeiro que esse projeto diversificado, né, vamos assim dizer, e sem falar da nossa questão de o corpo docente, né, um corpo docente de extrema qualidade, né, professores gabaritados, enfim, professores que realmente se dedicam ao curso, né, se dedicam ao que se propõe a fazer, né, e a gente tem também uma estrutura muito boa, né, o curso de Ciências Biológicas hoje da Unidade de Carangola tem uma estrutura muito boa de museu de zoologia, de herbário, de jardim didático, de laboratórios de microscopia, microbiologia, né? Laboratórios de anatomia humana, enfim, e outros espaços da unidade que são também, né, de usos coletivos, né? Espaços de convivência de estudante, enfim, isso a gente sabe que faz a diferença, né?
uma biblioteca muito boa também, enfim, acho que a gente conta com uma estrutura muito boa, assim. Claro, podemos melhorar? Podemos, né? Não somos perfeitos, mas eu acho que o que nós temos atualmente atende bem à formação que a gente se propõe a fazer. E puxando agora a sardinha aqui para a nossa universidade, eu formei aqui em História e agora estou fazendo Geografia. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui e que outros colegas de outras universidades que formaram não têm, é que, por mais que seja um curso de licenciatura, tanto na História quanto na própria Biologia, em outros cursos da nossa unidade, ele tem um caráter de pesquisa quase que próximo a um bacharelado, que o aluno ele consegue sair dali pensando, eu vou continuar só na docência ou quero sair para algo mais, e para uma pesquisa ou algo fora da docência em si. E é muito interessante de ver isso, sabe? A gente agora vai puxar para a pergunta do chat, e a gente tem uma pergunta do Rian. Ele pergunta qual o maior aprendizado que você teve como professor de biologia? Professor de biologia, olha, o que eu tenho percebido nessa minha trajetória, que além da gente ter que ter o conhecimento científico, o conhecimento técnico, né, que a gente traz aí da nossa formação, a gente precisa ter também um lado humano mais desenvolvido, no sentido de perceber aquela realidade do aluno, né? Às vezes fazer algum ajuste. Então, eu acho que esse lado, acho que um dos conhecimentos, assim, enquanto professor de biologia, é desenvolver mais o lado humano, né? Porque não basta, às vezes, ter domínio de técnicas, ter domínio de conhecimento. Você tem que, às vezes, tem que ter também esse lado humano mais aguçado, mais desenvolvido para perceber o outro, né? E às vezes uma palavra que você fala, uma brincadeira que você faz em sala de aula, isso já ajuda a quebrar uma barreira, a deixar talvez uma disciplina um pouco mais interessante, porque o aluno também perde aquele medo, aquele receio daquele professor. Então, assim, isso é o que a docência ela tem me mostrado. Não basta ser, às vezes, um professor puramente técnico, você tem que ter esse lado humano também mais desenvolvido. Muito bom, professor. E aí, Guilherme, vamos lá? Tem mais uma aqui, mais uma última antes da gente ir para o encerramento, que é assim, qual sugestão que você daria, pensando hipoteticamente aqui, para que a universidade estivesse mais preparada e mais próxima da educação básica, né? Especialmente na formação dos futuros professores? Guilherme, não sei se cortou só para mim, mas eu não consegui Não, entender eu faço de novo a direito. pergunta. Não, deixa eu fazer pedir uma pergunta, perdão. Quais sugestões você daria para gestores, para as equipes que estiverem tocando a universidade, para aproximar ainda mais a universidade da educação básica e para melhorar a formação de professores? Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Igor? Tá cortando, mas eu acho, Ivan, que é problema na conexão aqui em Carangola. Teve uma galera que tentou entrar e não está conseguindo por problema de conexão aqui na cidade. Eu estou ouvindo bem vocês, mas vocês não estão mais me ouvindo, não? Tá Eu ruim? posso. Não estou ouvindo. Você consegue me ouvir, Faz Ivan? a pergunta, Igor. Faz a pergunta que eu não. Faz a pergunta. Calma aí. A pergunta é: quais sugestões você Vocês estão daria? me ouvindo? Ih, acho que caiu, hein, pessoal? E Ivan, Não, eu estou te consegue ouvindo. ouvir? Ai, Jesus. Eu acho que Ai, a dele. Jesus. Ivan, tá dando para Voltamos. ouvir? Voltamos. Agora Voltamos. sim. Perfeito. Começou a ficar tudo cortado e, enfim, deu ruim. Quer perguntar, Guilherme? Eu pergunto. Não pode perguntar essa, que acho que você já entendeu. Vai lá. A pergunta é: qual sugestão você daria para aproximar mais a universidade da educação básica, no que tange a formação de professores? O que você sugeriria para poder aproximar essa galera que está na formação na universidade e também a própria universidade da educação básica em si? Acho que nós temos que intensificar os projetos, né? Os projetos de ensino, pesquisa e extensão,
voltados para a educação básica, né? Principalmente aqui na microrregião de Carangola, porque a UENG, aqui nessa microrregião, vamos dizer assim, é um centro de referência na formação de docentes de diferentes áreas, né? E então nós precisamos intensificar essa conversa, essa parceria com a rede pública de ensino. Não só com a rede pública, com a rede privada também, com a educação básica de uma forma em geral, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Os projetos, né, nós precisamos criar também mecanismos internos de dentro da própria unidade para estimular os nossos colegas, professores, a buscar e desenvolver cada vez mais projetos. Nós já temos muitos projetos, é importante ressaltar isso, mas nós precisamos, acho que, aumentar isso cada vez mais. E pensando principalmente nessa questão de formação continuada de professores, né? Nós temos nessa microrregião diversos professores, né? Acho que, na verdade, grande parte dos professores que atuam na microrregião de Carangola são professores formados na UENG de Carangola, né? E eu acho que para estimular esse processo de formação também, nós podemos pensar, buscar, né, desenvolver que, dentro da UENG de Carangola, propostas de mestrado profissional na área, voltado para a área de formação de professores, né? Nós já tivemos, né, esse processo, ele já tem caminhado internamente, algumas discussões, né? Eu sei que já teve a proposição de um programa aí que começou a caminhar, mas as coisas ainda, até onde eu sei, ainda está parado, né? A última notícia que eu sei, esse processo ainda está parado. Então, nós precisamos botar isso em ativa novamente, para que isso realmente venha a se tornar algo prático, né? Um programa de formação profissional para os docentes que já atuam nessa microrregião aqui, né? Para até mesmo promover a renovação, a atualização desses profissionais, né? E isso é de extrema importância, né? Nós temos que focar em quem nós estamos formando, que são nossos alunos, mas nós também precisamos pensar em quem já está aí no mercado de trabalho. O que a UENG Carangola pode contribuir para esses profissionais que já estão atuando aí no mercado? Acho que a minha visão é essa, assim, dentro desse contexto. Maravilha, que esse vídeo seja assistido por vários colegas para a gente começar a movimentar isso aí. Acho que essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito importante. Tá me ouvindo bem agora? Conseguem me ouvir? Sim, perfeito agora, Guilherme. Tá boa. Maravilha. Queria agradecer também ao colega do chat, o aluno que está no chat fazendo perguntas. Se quiser fazer mais, aproveita que estamos acabando, hein? Estamos na reta final agora. Tá? Eu queria convidar agora para a gente fechar fazer algumas reflexões, trazer alguns pontos aqui para você começar a fazer esse fechamento. Primeiramente, antes, se faltou alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar mais, sobre algum ponto, alguma disciplina, algum elemento que você quiser falar, seria interessante falar agora. Eu acho que não, Guilherme. Eu acredito que eu consegui verbalizar, né? Tudo que... Se vocês sentirem necessidade de mais algum ponto, eu fico à disposição também, tá? Mas eu acho que da minha parte, então, que eu me lembro, acho que consegui passar assim, de forma resumida, né? A gente tenta dar uma resumida também, para não ficar cansativo para o público que vai nos assistir. Perfeito. Então, a pergunta para a gente começar o encerramento é: qual o legado que você espera deixar na UENG, na universidade onde você atua hoje, e no seu campo de atuação e pesquisa da botânica? Qual o legado que você vai deixar para nós, para futuras gerações e para as futuras gerações? Essa palavra é uma palavra forte, né? Legado, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, assim, conforme eu disse para você, né? Quando a gente chega num local novo para trabalhar, a gente tem várias aspirações, assim, vários sonhos, né? E a gente começa a pensar sobre isso. Acho que, assim, eu pretendo... o jardim didático era algo que eu já me sinto, assim, muito contente, né?
de ter, é uma proposta que de fato saiu do papel, né, e é um espaço que está ali disponível na unidade, né, para alunos utilizarem, professores utilizarem, né, acho que é algo que veio a somar na unidade. Então, assim, em termos de legado, eu acho que é um legado, né, eu acho que eu já dei uma pitadinha ali de contribuição em se tratando do jardim, mas eu pretendo, assim, por exemplo, continuar minhas pesquisas, principalmente para aumentar e manter a nossa coleção biológica do herbário Agaweng, né? Apesar de algumas limitações, conforme eu tinha dito anteriormente, principalmente de um profissional técnico para ajudar na manutenção dessa coleção, eu pretendo, né, aumentar essa coleção, que hoje em dia a gente tem cerca aí de 5.500 amostras depositadas no herbário. Então, assim, a gente pretende estar envolvendo cada vez mais os alunos de graduação em projetos de pesquisa e ensino para aumentar esse número de amostras, para conhecer melhor essa flora, né, essa diversidade de plantas aqui de Carangola e microrregião, né? E se tratando principalmente da parte prática das disciplinas, eu tenho desenvolvido, inclusive, um projeto, isso é algo que eu não tinha falado anteriormente, que é um projeto de confeccionar lâminas histológicas para as aulas práticas, né? Aquelas lâminas que são utilizadas lá no microscópio para estudar as estruturas das plantas. Então, assim, tenho trabalhado aí desde que eu cheguei aqui na UENC Carangola, em parceria com os alunos de graduação que têm me ajudado nesse processo, e nós estamos melhorando o laminário que tem disponível no momento, aumentando o número de amostras, né, para que esse laminário ele é utilizado como base em boa parte das aulas práticas, principalmente aquelas aulas práticas que usam o microscópio. Então, assim, e esse é um material que fica disponível posteriormente, né? É um material que dura, não tem tempo de duração, ele tem prazo de validade indeterminado. Então, ele fica disponível na unidade daqui 10, 20, 30 anos, 40 anos, enfim. Então, é algo que fica disponível, né, para a unidade. Enfim, e os projetos, né? Acho que algumas ações nossas, elas conseguem tocar as pessoas de alguma forma, né? Seja uma criança de 5 anos que está visitando o jardim, talvez aquilo de alguma forma tocou ela, e isso já é um legado, né? Um legado que a gente não consegue quantificar, mas que pode ficar aí marcado nas pessoas, né? De alguma forma. Pois é, professor. O legado de um mestre é esse. É a marca que ele deixa nas pessoas. Muito, muito importante isso tudo. É o que Professor move o Ivan, nosso trabalho, né? Eu acho move o que nosso trabalho. o que move o nosso trabalho é isso, né? Acho que antes de qualquer coisa é isso. Com certeza. Não, professor Ivan, então é isso. Com isso a gente chega no fim da nossa pesquisa, do nosso trabalho aqui de conhecer mais o seu trabalho, de conhecer mais a sua articulação. E para encerrar, se quiser deixar uma mensagem final para os estudantes que estão assistindo, para quem mais, para os futuros professores, fique à vontade. Eu quero primeiramente agradecer a você, né, professor Guilherme, agradecer ao Igor, né, aí pelo convite, desejar vida longa ao projeto de vocês, né, que venham muitos outros episódios pela frente, né, e para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos ouvindo de uma forma em geral, eu acho que o processo de formação, né, essa nossa trajetória, parece ser meio óbvio, mas a gente vai aprendendo muito em meio a esse processo, né? A gente, na verdade, quando a gente é professor, a gente aprende demais com a lida ali do dia a dia, né? Alguns desafios são maiores, outros menores, mas é preciso ter coragem, né? Como qualquer outra coisa na vida, é preciso a gente ter coragem para seguir. Sempre falo para os meninos, mesmo quando o pessoal entra para fazer biologia, acha que vai ver só plantinha, bichinho, né? Micro-organismo. Depois começa a descobrir algumas matemáticas, por exemplo, pelo meio do caminho, começa a ficar desanimado. Então, assim, mesmo dentro daquela área que a gente gosta de fazer, né, que a gente gosta ao máximo, a gente vai encontrar desafios. Isso é inerente em qualquer área da vida, né? Mas a gente tem que persistir, porque o caminho, né, ele é muito bacana. E é isso que vai tornando a gente um pouquinho melhor.
Então, isso. com isso, né, a gente começa a encerrar nosso primeiro encontro. Obrigado, Ivan, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua pronta resposta aqui na nossa organização dessa conversa. Igor, quer deixar alguma palavra final aí para a gente encerrar? Não, só agradecer mais uma vez ao professor Ivan por ele ter aceito o convite e desejar uma vida longa de pesquisa aí para ele. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, até esse momento. Quem chegou até. Ah, e muito importante, para quem está assistindo no gravado, nós vamos ter uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave, professor Ivan? Diversidade biológica. Diversidade biológica. Então você quem assistiu até aqui vai ter que clicar no formulário para pegar a presença e vai escrever diversidade biológica. Quem está presente agora já ganha o certificado. Fique tranquilo que eu já consigo puxar aqui pela lista de presença. Na verdade, você tinha uma sugestão de palavra, não tinha, não, Guilherme? Eu fui no susto aqui agora e é a que veio a minha cabeça. Não, eu tinha, mas eu não sei nem escrever. Eu não sei nem escrever. Agora eu me dei conta que eu não sei escrever. É o criptógama. Como é que é? Como é que fala? Os criptógamas. Eu não sei nem escrever isso. Maldade com nossos alunos. Diversidade biológica fica muito bom. Então a gente mantém essa. Então, tá ótimo. Tá? E aí, então, a gente encerra o nosso primeiro encontro. É um grande prazer aqui. Deixa eu só para encerrar, como no livro, deixa eu só encerrar aqui em grande estilo. A gente ver se eu consigo aqui deixar grandão aqui para ficar aqui bonitinho. Olha que coisa bonita. Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro encontro com a diversidade biológica. E quem assistiu no gravado vai ter a oportunidade de ganhar o certificado. Quem já está aqui já ganhou. E é um agradecimento a todos e todas que estão apoiando a gente, estão desenvolvendo o trabalho. E a ideia é essa, a gente continuar pesquisando, trabalhando, conhecendo mais pesquisas e mais conversas no futuro. Já temos marcado para dia 21 a conversa com o professor Glauber. Tem uma pesquisa interessante na área de história e ensino de história da África, né? E cultura afro-brasileira. E nós vamos estar entrando em contato com eles. E quem sabe mais coisas virão ano que vem, se tudo der certo. Tá? Então, com isso eu encerro aqui nossa transmissão. Cadê? Aqui, desculpa aqui. Ainda não. Nem tudo é perfeito. Vamos lá. Aqui, garoto. Aqui eu queria encerrar aqui. Parar de transmitir e parar de gravar.